Amados irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 7. Eu pretendi, irmãos, pregar apenas um sermão em Romanos 7, mas aí quando você começa a pesquisar tem tanta coisa e tive que dividir aqui em duas partes o sermão. Então já fomos até o versículo 6 e agora a partir do versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consento com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amados irmãos, algumas pessoas usam esse texto para desculpar uma vida pecaminosa. No versículo 15, especialmente ao 15, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Agora, é estranho se um cristão é caracterizado por isso aqui que Paulo está dizendo. Observe o que ele diz aqui em alguns versos desse mesmo capítulo. Versículo 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então quer dizer,
Não há nada de bom no apóstolo Paulo, ele não efetua nada que seja bom também. Isso é estranho. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. No versículo 14, que é o principal do ponto que eu estou tratando aqui com os irmãos. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por causa especialmente do versículo 14, ligado com o capítulo 6, versículo 20, quando Paulo diz: quando erais escravos do pecado. Vocês eram. Eu creio que seja mais coerente interpretar Romanos 7, este capítulo, como Paulo falando como um não regenerado, como um judeu debaixo da lei, pois é esta a argumentação que ele vem trazendo aqui no capítulo 7. E um cristão não poderia dizer eu sou carnal, porque o crente é espiritual. E o cristão também não poderia dizer eu sou vendido à escravidão do pecado, senão ele não é cristão. Por causa do capítulo imediatamente anterior, fomos libertados do pecado. Então nós não podemos, irmãos, usar este versículo, por exemplo, pecou, e aí diz assim, é como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Usando como se fosse uma desculpa. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, nós vamos ver. Paulo acabou de falar no capítulo 7 que Deus traz vida nova. Uma nova vida, porque tem um novo relacionamento com Cristo. Um novo fruto, não carnal, não segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. E um novo Espírito. Servimos em novidade de Espírito. E não na caducidade da letra, ou seja, na velhice de uma antiga ordem, na velhice da letra. Aí alguém poderia dizer, mas Paulo, a lei então não serve para nada? A lei não é boa? A lei não veio de Deus? Seria então a lei pecado? É o que ele levanta aí no versículo 7, nesse diálogo, nessas proposições de pergunta e resposta. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. A lei não é pecado, a lei não é pecaminosa, a lei não mata. Mas é fato que a lei aponta o dedo para nós, por assim dizer, e diz, você é pecador. A lei diz, não cobiçarás. E aí, através da lei, então, eu reconheço a cobiça que já está no meu coração. Então, sabe o que acontece quando nós lemos a lei de Deus? A conclusão é, eu sou um grande, enorme e perdido pecador. A lei traz o conhecimento do pecado. E o pecado tomou ocasião pelo mandamento. Olha aí o versículo 8. O pecado tomando ocasião pelo mandamento, como se fosse uma porta que ele entra e desperta a concupiscência, ou seja, o desejo forte. O pecado aproveitou essa oportunidade para produzir cobiça. Deus disse para Adão, não coma do fruto. Daí então vem a tentação para comer do fruto, porque existia então o mandamento. É como se essa força pecaminosa, a carne, esperasse o mandamento, quando Deus diz, faça isto, e a carne que é rebelde, ou seja, o nosso coração, quer exatamente o quê? Não fazer. Deus diz, faça isto. Aí o pecador, rebelde contra Deus, diz, não, eu vou fazer exatamente o oposto. Quando Deus diz não faça, o pecado diz faça. O pecado aproveitou para produzir, então, cobiça. Porque o pecado, irmãos, é a transgressão da lei. Pressupõe a lei.
Sem lei está morto, ou seja, inutilizado o pecado. Por isso que o mesmo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. A lei, então, piora a nossa situação, não por causa da lei, como nós vamos ver agora. A lei é santa, justa, boa, mas porque nós somos pecadores. A lei, então, nos empurra para baixo, não por ela mesma, mas por nossa causa. O pecado, ao invés de diminuir, ele renasce, ele revive, como diz aí o versículo 9. Sem a lei eu vivia, e aqui o eu não é o eu presente, é um eu retórico do apóstolo Paulo. Sem a lei eu vivia, ele foi fariseu, por isso que é um eu retórico. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A palavra reviveu aqui tem aquele sentido de ganhar vida, ou seja, tornou ativo. Tornou ativo. Sobrevindo o preceito, isso, ao invés de matar o pecado, acendeu o pecado na nossa vida. É terrível isso. Deus diz, não faça, aí que o pecador quer fazer. Ele se sente instigado a ser rebelde contra o Senhor. Paulo diz, eu estava sem a lei, e quando a lei veio, eu reconheci o pecado. O peso da lei caiu sobre a minha vida, e eu morri completamente. A lei que Deus deu para o homem não é um conjunto de regras para que ele obedeça e assim seja salvo. É para que ele reconheça que ele está completamente condenado e sem chance alguma de agradar a Deus. Pode desistir. Não tem chance. Não há um caminho de obediência à lei que seja assim perfeito em absoluto. Nós quebramos tudo, diz a palavra de Deus. Aquele que tropeçou num ponto é a mesma coisa que tivesse tropeçado em todos. Tamanha é a justiça e a severidade do Deus Santo. Eu tenho falado sobre isso porque Romanos 7 já introduz nessa questão. O cristão moralista, o cristão legalista, que ainda não reconheceu, cristão fala no sentido nominal, não se quedou, não conheceu, não absorveu ainda a graça do Evangelho do Senhor Jesus, ainda está debaixo da lei. Aí alguém poderia dizer, mas está escrito, aquele que observar a lei, pela lei viverá. O Senhor disse isso em Levítico, Ezequiel, os meus estatutos e os meus juízos guardarei. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Levítico 18, 5. E aí? Cumprindo os juízos, as leis, os estatutos, o homem viverá por eles. Pergunta é, no padrão de Deus, não por comparação com outras pessoas, mas no padrão de Deus, irmãos, quem cumpre tudo perfeitamente? A lei diz isso de fato. Mas o propósito do Evangelho é mostrar o seguinte: ninguém cumpriu perfeitamente os juízos, os estatutos, os mandamentos, os preceitos. Por isso que Paulo diz em Gálatas que a lei serviu de aio, ou seja, como alguém que leva a Cristo. Porque a pessoa diz, eu estou condenado, eu mereço a maldição de Deus. Eu mereço a ira de Deus. E esse era o drama de Martinho Lutero nesse mês da Reforma. Vale a pena assistir. O filme de Lutero tem um mais recente e tem ainda um mais antigo que traz mais informações históricas. Esse mais antigo acho que está liberado no YouTube. Inclusive, já recomendei para a mocidade aqui. Ele era perturbado com a lei de Deus. E de uma forma coerente. Porque por mais que ele se esforçasse, por mais tempo que ele passasse em oração, jejum,
penitência, tentando isso, aquilo, estudando muito, consagrando a sua vida lá como monge agostiniano, e não tinha nenhum proveito. Deus ainda sabe o que era na mente de Lutero? Um terror, um pânico, uma ideia assim vaga, mas que ele só conseguia enxergar ira quando pensava em Deus. Até que o Evangelho iluminou o coração dele quando ele estava estudando Romanos e Abacuque, em que ele leu aquela sentença maravilhosa do apóstolo Paulo aqui em Romanos: o justo viverá por fé. E o Senhor, pelo Espírito Santo, fez com que ele lembrasse dessa passagem quando ele estava na escadaria de Roma, lá onde ele encontrou todo tipo de imoralidade, fora da igreja e dentro da igreja. Toda aquela podridão moral da religião da época. E ele se esforçando ali naquelas escadas, vendo os pobres entregando tudo para a igreja, perdendo todas as coisas porque queriam salvar aquela alma que estava no purgatório. E tantas outras tolices que a igreja ao longo da história inventou, sem nenhuma base no evangelho puro do Senhor Jesus. Brilhou então, iluminou o coração de Lutero, o Espírito Santo. Ali naquele momento veio na mente dele: o justo viverá por fé. Ele acabou com aquela penitência, saiu envergonhado. Deus transformou aquela vida. E a teologia deste homem de Deus, que foi grandemente usado, alemão, Lutero, a teologia dele é chamada de a teologia da cruz. Que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus se tornou crucial, então, na vida dele. Veja, o pecado tomou ocasião pelo mandamento. Ao invés de eu me sentir inibido para pecar, eu me senti despertado para pecar. Ou seja, quando está escrito, não faça isso, aí que a pessoa quer fazer. Desperta. Sem lei está morto o pecado. O pecado então produz morte. Lembra da parábola do bom samaritano? A ênfase daquela parábola é a seguinte: você não ama o próximo. Os religiosos que estavam voltando do templo não cuidaram daquela pessoa que estava ali sofrendo, doente. Não cuidaram. Quem cuidou foi o samaritano. E esta mensagem, Jesus estava respondendo aquela pergunta: quem é o meu próximo? Tanto que depois de contar a parábola do bom samaritano, Jesus se volta para aquela pessoa que se achava justa e diz o seguinte: quem foi o próximo daquele homem? Ele não diz o samaritano. Ele diz aquele que usou de misericórdia para com ele. Não saía da boca dele o reconhecimento de que foi o samaritano que ajudou. Jesus estava querendo mostrar o seguinte: a nossa tendência, a tendência do nosso coração, não é sermos samaritanos, mas sermos preconceituosos, como Jonas. Nós somos Jonas. A nossa tendência não é olhar para alguém que está precisando, nossa tendência é esquivar, passar de largo, mesmo tendo voltado do templo. Disse o Senhor Jesus. Então, o pecado em nós produz o que, irmãos? Morte. O pecado engana. Diz o versículo 11: o pecado me enganou e me matou. A experiência de todos nós aqui. Enganou Eva. Sereis como Deus. Mentira. O pecado promete prazer. Paga o quê? A morte. Estende as mãos para receber todo o prazer que ele prometeu. Tudo que é muito bom, interessante, um monte de aventura, mas ele entrega o quê? O que você recebe nas mãos? Morte. É isso que o pecado paga, a morte. Nós éramos enganados, ingênuos, nessa vida pecaminosa. Diz o seguinte, no versículo 10: mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte.
Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. A lei de Deus é santa, irmãos. Diz aí o versículo 12: o mandamento é santo, justo e bom. O único problema, e é simples isso, é que nós não somos. Então, o que adianta você chegar para alguém que não tem a prática da atividade física, de correr, e falar assim: olha, você precisa correr aqui não sei quantos quilômetros. O que adianta colocar para essa pessoa um desafio que definitivamente ela não conseguirá cumprir? O que adianta colocar então uma lei para o pecador que está morto em seus delitos e pecados? Israel recebeu a lei no Monte Sinai, mas até no momento em que eles estavam recebendo a lei, eles já estavam descumprindo lá com aquele bezerro de ouro. Israel se afastou, diz Deus, rapidamente eles se desviaram dos meus caminhos. A lei de Deus é santa. O mandamento, santo, justo e bom. Mas nós somos pecadores e não somos santos e não somos justos em nós mesmos. Perceba como a lei então está pressionando o pecador. Pressionando. A lei da perfeição revela então o mal que habita em nós. A lei de fato é perfeita, mas o pecado impede o exercício da lei. O pecado é uma afronta à lei. Aí alguém poderia dizer: Paulo, então o pecado mata, a lei mata, melhor dizendo. Aí o versículo 13: acaso o bom se me tornou em morte? Paulo diz novamente: de modo nenhum. Não é a lei que sai de um estado de santidade e se torna morte. A lei continua sendo santa, boa e justa. Mas o pecado que habita em nós se aproveitou da lei para piorar a nossa situação diante de Deus. Estudar Romanos 7 é muito bom, porque às vezes nós achamos, irmãos, que nós somos bons demais, justos demais, santos demais em nós mesmos. E achamos que cumprimos todas as coisas perfeitamente, e é por isso que nós vamos para o céu. Isso só está revelando que a pessoa ainda não conheceu o Evangelho do Senhor Jesus. O pecado é grave e é a transgressão de uma lei excelente. Por isso que Neemias diz, capítulo 9, versículo 13: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o pecador quebra tudo isso, ele arrebenta tudo isso, ele rasga tudo isso. A lei da perfeição então é inútil para nós. Versículo 14: bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por isso, irmãos, que não pode, Paulo está falando aqui da experiência atual dele, por assim dizer. Ele, como um cristão, ele diz: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Se você der uma nota de R$100 para a criança, ela pode rasgar. Para ela aquilo, um papel, dá na mesma. A lei de Deus, então, é tão preciosa, mas para o pecador não vale coisa alguma. É como outra lei qualquer. Então ele quebra. O que adianta uma lei espiritual para alguém que é carnal? E um comentarista, o John Stott, que eu recomendo muito que os irmãos leiam este autor, ele diz o seguinte: vamos supor que um preso é levado a julgamento. Ele é considerado culpado, sentenciado à prisão. De fato, ele cometeu todos aqueles crimes. E aí, ele é preso, enfim.
ele é condenado. Ele não pode culpar a ninguém. Ele não pode culpar o juiz. Ele não pode atribuir falta à lei, senão a ele mesmo. Então, o problema não está na vontade de Deus. O problema não está, muito menos, em Deus, mas o nosso coração. Boa disposição não basta. É o que Paulo diz no versículo 15. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Aqui Paulo, como judeu, fariseu, aquele que tinha uma disposição para fazer o bem. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É aquele religioso tentando fazer a vontade de Deus, exatamente como o apóstolo Paulo antes, com Martinho Lutero. Boas intenções não bastam. Ele precisa de Jesus. Concordar com a lei não adianta. Olha só, versículo 16. Se faço o que não quero, consento com a lei que é boa. Então Paulo está dizendo, eu ficava até triste quando eu não cumpria a lei de Deus. Isso significava que eu concordo com a lei. É terrível esse estado, quando a pessoa diz assim, eu sei que a vontade de Deus é boa, mas eu não consigo cumprir. Eu concordo que a vontade de Deus aqui na Bíblia Sagrada é o melhor para a minha vida, mas eu não consigo viver isso. É a mesma experiência de Paulo. Sabe o que está faltando? Tirar o eu, mandar embora esse eu. Esse eu deve morrer e agora viver novamente em Cristo. Não vai conseguir fazer coisa alguma. O eu deve morrer para que em Cristo nós possamos reviver, ou seja, de fato, viver. Quarto, a lei não elimina a ação do pecado, ele diz isso no versículo 17 a 20. Na minha carne não habita bem nenhum. O cristão agora, ou seja, em Jesus Cristo, ele tem um fruto do Espírito. Nós lemos nessa noite amor, alegria, paz. Então ele não poderia dizer não habita bem nenhum. Até aquilo que Paulo, o judeu, fazia, ou seja, as suas orações, as suas esmolas, por que ele fazia tudo aquilo? Por orgulho. Porque ele se achava suficiente. Ou seja, não habita bem nenhum. O querer, a intenção até está em mim, não porém o efetuar. Não é comum isso? Agora falando de todas as pessoas, aquela intenção tão boa, mas que se não for sustentada por Deus, nada acontece. Cai de novo, cai de novo, cai de novo, cai de novo e cai de novo. Deseja o bem, mas não tem força para fazer. A lei do mal faz guerra com a lei do bem. Versículo 21 a 33. Ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Como você encontrar alguém que não pode andar, a pessoa está ali deitada na cama, e aí você grita para ela, corra, corra, corra. É exatamente o que Paulo está dizendo. Eu quero obedecer a lei, eu quero obedecer a lei, mas ele está completamente atrofiado, travado, porque o pecado está nele. O pecado habita nele. Veja, o mal reside em mim. O pecado habita em mim. Final do versículo 20, final do versículo 21. Eu até tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros, no meu corpo, existe uma guerra. Eu não consigo cumprir. Eu sou prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o versículo 23. Não pode ser a experiência de um cristão essa. Prisioneiro da lei do pecado que está nos membros. Talvez você está até um pouco angustiado com essa exposição. E de fato, Paulo diz no versículo 24. Desventurado homem que sou. Desventurado é miserável. É um grito do apóstolo Paulo, diante dessa miséria, de onde?
do coração dele, do pecado, deste eu hipotético, retórico. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, qual que é a resposta? Qual poderia ser a resposta? A lei só revelou o nosso fracasso. A lei revelou a nossa miséria. Desventurado homem que sou, vou buscar uma religião nova. Vai ficar pior. Desventurado homem que sou, vou me esforçar mais. Não adiantará. Em termos de vida eterna, estou falando. Quem me livrará dessa situação, deste corpo de morte, dessa desgraça, dessa miséria? E aí Paulo suspira aliviado e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É a única resposta, é a única saída possível dessa confusão toda, desta miséria, desta morte, desta lei que é como uma espada no nosso pescoço, dizendo: se você não cumpre, você morre. Você não cumpre, você é condenado ao inferno eterno. E Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 8, nós vamos estudar, permitindo Deus, mais para frente, Paulo diz: agora, então veja que ele está fazendo uma diferenciação. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Acabou. Por isso que quando nós chegamos no capítulo 8, depois de passar pelos 7 e 6, aí nós entendemos o que Paulo está falando de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É algo que Deus faz na nossa vida, irmãos. É uma nova vida. Agora com segurança. Agora com novidade de espírito, como ele falou. Não na letra, não no legalismo, mas em Cristo Jesus. Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se ele não encarnasse, se ele não morresse, se ele não ressuscitasse, nós estaríamos completamente perdidos. Por isso, amados irmãos, que nosso coração encontre nessas palavras do apóstolo Paulo este profundo e eterno alívio e consolo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que Jesus merece muito mais. Não que a gente precisa conquistar o favor de Deus, mas porque Ele nos conquistou. Não porque nós estamos num relacionamento legalista ou meramente religioso, mas porque agora nós somos do Senhor Jesus. E agora nós vamos servir mais e melhor do que serviríamos se tivéssemos simplesmente leis, leis e leis. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que isso toque profundamente o seu coração. Que você também reconheça como Paulo e eu: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ninguém se levanta. Eu não posso dizer eu mesmo. Pelo contrário, eu estou nessa situação. Eu me encontro e eu entrei nessa situação. E eu também sou culpado disso. Quem me livrará do corpo desta morte? Nenhum santo da história se levanta. Nenhuma denominação poderia se colocar como resposta. Somente um. Só há um intermediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Irmãos, qual a profundidade da gratidão do nosso coração pela obra do Senhor Jesus? Será que as nossas obras refletem essa segurança? Agora eu sou dele. Agora eu sou um servo do Senhor Jesus. Agora eu tenho nova vida em Jesus. Agora nenhuma condenação há para mim, porque eu estou também em Cristo Jesus. Agora eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, irmãos, nos dê a resposta do versículo 24. É Ele mesmo. Que haja o reconhecimento: eu sou um homem miserável.
O que define o homem? Ele é um miserável pecador. Mas Deus ama o pecador, porque lhe oferece o Evangelho. É exatamente isso que Deus está fazendo nesta noite, colocando aqui diante de cada um a cruz, o Salvador Jesus, o senhorio de Jesus, a saída, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós éramos de fato miseráveis, desventurados, desencaminhados. A nossa vida era uma ofensa à Tua santidade, à Tua glória. Nós falamos isso, Senhor, com pesar e vergonha. Mas logo lembramos, Senhor, da resposta do apóstolo Paulo, que também é nossa. Quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é única. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pelo maravilhoso Jesus, que se encarnou, que morreu, ressuscitou, governa, subiu aos céus e voltará para nos buscar. Quebra, Senhor, as amarras do diabo, a escravidão, Senhor, do pecado. Que nós estejamos, Senhor, aos pés da cruz do Senhor Jesus, porque ali, Senhor, há liberdade. Ali, Senhor, há segurança. Já não haverá mais condenação. Já não há, Senhor, esta dúvida do Teu amor por nós, mas agora uma segurança, uma certeza de que o Senhor nos ama em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, por essa salvação tão gloriosa, tão perfeita, tão precisa. Obrigado, porque agora nós queremos sim obedecer à lei por gratidão ao Senhor. Porque o Teu Espírito trabalha em nós, o Teu Espírito Santo nos leva a esta obediência. Ó Deus, se alguém aqui ainda não entregou o coração para Cristo, ou seja, se alguém aqui ainda não confiou em Jesus para a salvação, que haja salvação, Senhor, nesta casa. Que haja, Senhor, a regeneração do Teu Espírito. Que haja, Senhor, confissão de pecados, que haja transformação espiritual, a tal ponto em que a pessoa possa dizer: antes eu estava morto e agora eu vivo. Eu estava perdido e agora fui achado. Deus, recebe a nossa maior gratidão pelo nosso Salvador. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque o Senhor nos ama e pelo Teu sangue o Senhor nos libertou dos nossos próprios pecados. Muito obrigado, Deus. Receba a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.